Boa tarde. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nosso pastor, como fala nosso pastor Eli, aqui o poço é fundo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Vamos estender as mãos para cá. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor amado, estamos aqui, Deus Todo-Poderoso, para ouvir a Tua voz, Senhor amado. Já entoamos louvores, já agradecemos a Ti por tudo, Senhor amado, já adoramos a Ti em espírito e em verdade. Senhor, agora, Senhor amado, usa Teu servo, Senhor amado, que ele venha ser boca Tua, Senhor amado, nesta tarde, e que nós podemos ser impactados com a Sua palavra, Senhor. Enquanto Tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, coloca Tuas mãos, Senhor amado, sobre eles, que aqui estão para pregar, Senhor, Tu possa também guardar a Tua família, Jesus, que Tu possa visitar seus filhos, seus netos, Senhor amado, e que Tu possa abençoar grandemente. Senhor, usa os Teus servos hoje, nesta tarde, Senhor amado, grandemente. É assim que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Deus é tremendo, não é verdade? Pode se assentar, amados. Fiquei sabendo que ia pregar ontem de noite, quando cheguei, Bispa Regina falou, vai pregar junto comigo. E eu quero chamar meu neto, Bernardo, para falar a palavra que nós vamos ministrar, amém? Receba ele com palmas, amém? A paz do Senhor, igreja. Abram suas Bíblias no capítulo dos Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora com o vovô e com a vovó. Glória a Deus. Deus é tremendo. A palavra que o Bernardo citou é um salmo davídico, escrito por Davi. Dentre eles, tantos cânticos escritos no livro de Salmos, este é um poema tão conhecido por mim e por você. E o que me chama a atenção é o primeiro verso, onde ele fala, o Senhor é meu pastor. Aqui ele está afirmando que o Senhor é o pastor de Davi. E aqui ele está fazendo uma comparação. Comparação essa que ele é a ovelha e Deus é o pastor. Comparação essa que nós somos a ovelha e Deus é o nosso pastor. Só que aqui ele está falando que o pastor dele não é qualquer um. Aqui ele está falando que o pastor dele é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É aquele que é o alfa, é aquele que é o ômega, é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Este é o pastor de Davi. Este é o meu pastor. Aquele que manda, aquele que faz, aquele que acontece. Peraí, não é qualquer um que é pastor de Davi. E fala, nada me faltará. Eu acho interessante que a Bispa Regina, esses tempos, ela estava falando na aula de comportamento. E ela disse que muitos falam, e nada me faltará. Porque Davi, ele já afirmou que Deus, ele é o pastor dele. Então ele não precisa reafirmar aquilo que já está afirmado. Deus está falando, ele é o seu pastor. Mas pastor Felipe, o que está acontecendo comigo realmente não está me faltando nada. Não está me faltando prova, não está me faltando tribulação, não está me faltando angústia, não está me faltando ansiedade, mas no original do hebraico ele fala, de nada eu tenho falta. Se não está faltando tribulação, também não vai faltar socorro de Deus. Se não está faltando prova, não vai faltar aprovação da parte de Deus. Se não está faltando angústia, não vai faltar alívio da parte do Senhor. Se aqui é um cuidado do pastor com a ovelha, e o pastor, o que ele faz com a ovelha? Ele cuida. Ei, Deus está falando, não vai faltar cuidado, Deus está cuidando de tudo.
de não faltar nada, parece que é o tempo que mais falta para a gente. O tempo que nós estamos vivendo, o Salmo 23, é o tempo que mais falta para a gente. Quando eu vim para a presença do Senhor, eu achei interessante que quando a gente vem para a igreja, quando a gente se converte, a gente acha que no outro dia a gente vai ficar bem. A gente acha que o mês seguinte a gente já vai ter a casa própria, vai ter o carro, vai ter tudo. Ah, eu estou indo para a igreja, agora minha vida vai melhorar. No meu caso, piorou. No meu caso, eu perdi o serviço. No meu caso, eu tive que deixar a casa porque eu não consegui pagar o aluguel. Eu fui morar na casa onde era do sogro da Miriam. Era um cômodo, onde eu deixei uma casa grande. Fui morar num cômodo, né, Miriam? Onde a gente dividiu para morar. E a gente começa a questionar assim, mas eu vim para a igreja, está pior. Quando eu estava no mundo, não tinha calúnia. Quando eu estava no mundo, não tinha inimizade. Quando eu estava no mundo, eu tinha dinheiro no bolso. Ou eu sou a única que pensa assim? Para mim, quando eu vim para a igreja, ficou tudo pior. E quando alguém olhava para mim e falava, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. E eu vontade de dizer, está faltando tudo. Até para comer. Eu tinha que orar para Deus enviar na porta. Para pagar uma conta de água e de luz, eu tinha que orar para Deus enviar na porta. E quantas cestas básicas eu peguei? Quantas vezes eu tive que usar roupa, até que não era meu número, sapato, roupa, os meus filhos. Mas aí a gente começa a entender que tudo isso vai lá para o capítulo, o versículo onde diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui e está pensando o que você vai fazer com a conta. Talvez você está aqui e está pensando como que você vai pagar aluguel. Talvez você está aqui pensando quando é que vai chegar a minha vez na minha vida sentimental. Eu tenho uma notícia para você. Jesus já está preparando a mesa perante os seus inimigos. E os seus inimigos hoje é a sua situação a qual você está passando. E o que é interessante, Bispa Regina, como você está falando, que quando nós falamos que o Senhor é meu pastor, nós só imaginamos, está me faltando, estou passando por dificuldade. E as características das ovelhas se remetem a nós de uma forma tão interessante, porque quando ele fala, deitar-me fazem pastos verdejantes. Pastos verdejantes nos remete à tranquilidade, a sossego, a paz. E tudo que nós queremos quando estamos passando por uma situação de dificuldade é paz, é sossego, é tranquilidade. Só que nós, se formos observar quando Davi pastoreava as ovelhas nas colinas de Belém, não era todo o tempo que os pastos verdejantes nasciam. Porque somente quando na época de chuva esses pastos nasciam. Depois ficava o ano inteiro com as colinas acidentadas e com o ar seco, com o clima quente. E o que a ovelha precisa neste momento? É de um pasto verdejante para poder se tranquilizar, para poder se refrescar. E o que me pega nisso tudo é que a ovelha, ela só deita no pasto, Bispa Regina, depois que ela se alimenta. Ou seja, pode até ter o pasto verdejante, mas se não tiver o alimento, a ovelha ela não descansa. Se não tiver o alimento certo, a ovelha ela não come. Porque a ovelha ela é enjoada para comer, ela come só o alimento certo. E às vezes nós queremos viver pasto verdejante, sendo que nós nem se alimentamos ainda. Às vezes nós queremos descansar, sendo que nós nem vivemos ainda a parte do alimento. E o que Deus está ministrando ao meu coração?
Respeite os processos de Deus. Respeite os tempos que Deus está falando com você. Porque tem fase que é para você alimentar. Tem fase que é para você descansar. Ei, Deus está falando. Quem me faz deitar? Me faz deitar em pastos verdejantes. Quem faz te deitar, quem te traz o descanso é Deus. Deus está falando, respeite os processos para viver a vitória. Respeite os processos para viver o descanso do Senhor. Meu Deus! Deixa eu te falar, pergunta para esse irmão e fala assim, você consegue descansar na prova? Não, você consegue, pastor? Eu não consigo não, irmão, eu quero dar meu jeito. É verdade, eu quero dar o meu jeito. Ninguém, irmão, que está passando pela prova, Viviane, consegue deitar e falar, não, agora eu vou esperar o pasto verdejante. Porque o pastor Felipe falou que a ovelha e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma palavra para nós, apressado. Aquietar e saber que Ele é Deus. Respeite o processo. Irmãos, escute. Quando eu me converti, e que eu achei, irmão Herbert, que agora eu ia ser o cara. E eu dizia assim, família, sabe foto. Porque eu já tinha de tudo. É verdade ou não é verdade? Quando a gente já tem de tudo, irmão, a gente acha que a gente já tá podendo. Aí Jesus olhou e falou assim, você não sabe de nada, inocente. Porque quando a gente aceita Jesus, fala para o seu irmão, você aceitou Jesus? Agora dá risadinha para ver, bem-vindo ao sofrimento. Não pode sair do barco não, irmão. A gente acha que vai ser moleza. Aí quando eu aceitei Jesus, o Senhor falou assim, agora eu vou colocar você para morar dentro da casa dos outros. E tinha um cachorro, irmão, que todo dia fazia xixi no pé do colchão onde eu dormia. E tinha um gato que me lambia, irmão. Eu amo gato, né, pastor Felipe? Irmãos, a gente aprende até a gostar de animal, irmã Karina. É no meio da prova, a gente aprende a gostar até de animal. Eu não vou comer de comida de igreja, não. Aí o Senhor fala assim, você vai lá e vai pedir ainda. Aí o Senhor está dizendo, espera, porque eu vou mudar essa história. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, espera, porque Deus vai mudar essa história. Você não está entendendo nada, você não está compreendendo nada. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, eu já preparei, eu não vou preparar, eu já preparei o pasto verdejante. E quando Deus fala que já preparou, nós ficamos ansiosos. Porque nós estamos vivendo num tempo que nós se tornamos imediatistas. Queremos aquilo para ontem, para agora. Só que Deus, Ele trabalha em meio ao processo. Quando Ele fala, me guia-me mansamente às águas. E aí depois Ele fala, refrigera a minha alma. Porque a ovelha, ela fica desgastada em meio ao calor. E o refrigério vem trazendo alívio. Ele vem trazendo a tranquilidade. E quando nós estamos nessa fase, amados, nós pensamos que tudo se acabou e Deus se esqueceu de nós. Só que eu tenho algo interessante para você. Quando Deus, Ele é o nosso pastor, Ele está observando a cada passo, a cada momento que o seu rebanho precisa. E olha só que o texto fala, guia-me mansamente às águas tranquilas, porque a ovelha, ela não bebe água corrente. Quando a água está numa correnteza, ela não bebe água. Só que o pastor, ele tem que colocar como se fosse uma espécie de uma madeira para poder deixar a água tranquila. E aí você fala, pastor Felipe, o que você está querendo dizer com isso? Ei, eu quero dizer que o seu pastor, ele não é egoísta. Ele está pensando em você. Deus está pensando em você. E às vezes a gente pensa, pastor Felipe, como o senhor está falando que às vezes Deus até se esqueceu da gente. Já viu aquela frase assim, quando é que vai chegar a vez? Por que isso está acontecendo? Por quê? Por que não dá certo? É porque Ele está preparando a cerca.
É porque Ele está preparando a água, Ele está preparando tudo. Deus fala para você, Pamela, não desista, porque eu estou preparando tudo. Parece que está tudo fora do lugar, mas o Senhor está dizendo, eu já estou preparando a mesa, eu estou preparando o óleo, eu estou preparando a cerca, eu estou preparando tudo. O Senhor diz assim, está um turbilhão dentro de você que você não sabe nem para onde vai. Ele fala assim, ó, o bom pastor já está aqui nessa tarde. E ele fala assim, guia-me pelas veredas da justiça. Porque a ovelha ela é inteligente, ela também é distraída. Nós somos inteligentes, mas às vezes nós se distraímos. E a vereda é um caminho reto, aonde nós precisamos ser guiados. Deus, Ele está necessitando, dizendo assim para você, deixa eu te guiar, deixa eu te guiar, deixa eu te direcionar. Ele é o guia. Guia. E quando nós se distraímos, acontece igual a bispa Regina fala, nós vamos para o vale. Nós descemos ribanceira abaixo e nós vamos para o vale. Só que quando a ovelha ela é obediente, ela entende que ela, independente do vale, ela está do lado do seu pastor. E o pastor, ele sempre está com a ovelha. A palavra de Deus diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Ah, eu quero dizer para você, independente do vale que você está vivendo, a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, no capítulo 20, que Josafá estava vivendo uma guerra, e os moabitas, amonitas vieram contra ele. Ele não podia vencer essa guerra. Só que Deus fala para ele, no verso 17, que nessa peleja ele não vai pelejar. Postai-vos e vede o livramento de Deus. A palavra vem falando que eles vão já certos da vitória, porque veio o decreto da parte do Senhor. Só que quando eles chegam, Deus manda eles descer no vale. No vale eles pensam, aqui eu vou perder, porque o inimigo vai vir da direita, da esquerda, de frente, de trás. Só que foi no vale que Deus deu a vitória. E lá eles nomearam como Vale de Berac, que significa Vale das Bênçãos. Ei, eu quero te dizer, Deus está contigo neste vale. E é neste vale que Ele vai derramar a bênção. Tem bênção, tem milagre no vale. No vale tem bênção, tem milagre. Aleluia. Fique de pé. A palavra de Deus diz que o Senhor chega, pastor, para Ezequiel e fala assim, profetiza no vale. E profetizar no vale, irmão, não é fácil. Quando você resolve uma causa, tem outra. Quando você resolve outra causa, tem outra. E o vale está misturado, e o vale está bagunçado. E quando você pensa que está tudo certinho, aí o Senhor olha e fala assim, já os ossos já estão aí na direção? Agora você vai profetizar o Espírito. Aí você profetiza a carne, você profetiza tudo. Aí o Senhor fala assim, profetiza o Espírito. O Senhor fala assim, profetiza o Espírito. O Senhor diz assim, eu te chamei como profetisa. Às vezes olham e dizem, ai, mas ela é muito nova. Mas ei, eu conheço a tua dor. Eu conheço a tua angústia, a tua tristeza. E o Senhor diz assim, é para você profetizar no meio desse vale. Porque eu vou formar um grande exército. Porque vão olhar para ti e vão dizer, como é que ela conseguiu? E você vai dizer, ei, o Deus de Ezequiel é que me mandou profetizar, e eu profetizei, e o Senhor me deu vitória. Dá um abraço nela. Profetizar no vale é para doido. Tem doido aqui? Aleluia. Profetizar no vale é quando não tem nada. É quando está tudo bagunçado. Sabe o que Deus manda te falar, pastor Berg? O Senhor fala assim, eu quero 7 dias de agradecimento. Daramaçu e decai. Aí o Senhor pode perguntar para mim, pode perguntar para quem o Senhor quiser, dizendo assim, vou agradecer o quê?
tudo que eu estou fazendo está dando errado. Quando eu penso que eu estou resolvendo, vem aí um cabra, rouba, faz. Aí o Senhor diz assim, eu quero jejum de ação de graça. Porque é quando no meio do vale que o Senhor quer te ensinar. O Senhor diz, depois desse jejum, vai ter uma conversa contigo. E você vai ver a reviravolta que Deus vai fazer. O Senhor fala assim, eu não sei porque você está preocupado, o ano ainda não acabou. Você está entendendo? O ano ainda não acabou, porque você falou com o Senhor essa madrugada dizendo, acabou o ano, acabou qualquer expectativa. Já acabou, não tem mais o que fazer. Aí o Senhor está dizendo para ti, começou. Porque o Senhor vai receber o seu jejum, vai receber a sua oração, mas Ele não quer, Ele só quer um jejum de ação de graça, porque Ele vai fazer um grande reboliço. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Amados, para finalizar, quero deixar a última parte que fala, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A ovelha, muitas vezes, elas têm algumas moscas, elas acabam entrando dentro do ouvido da ovelha. E isso começa a minar a sua mente. E ela começa a se desesperar. Começa a bater a sua cabeça. Ela não sabe mais qual sentido ter. E o pastor, ele pega essa ovelha, coloca na mesa e tira sua lã. Às vezes, você vai perder algumas coisas de valor que você tem para poder ser limpo, para poder ser tratado. E após esse tratamento, é ungida a cabeça dela com óleo. Meu Deus. Porque o azeite, ele servia naquela época para cura. Porque ao ela bater a cabeça, ela ficava com vários machucados. E aí ele vai falar, o meu cálice transborda. Aleluia. O que o Espírito de Deus está querendo dizer para mim e para você nesta tarde de hoje, é que a ovelha, ela é obediente. E por ser obediente, ela deixa ser cuidada. Para Deus cuidar da gente, nós precisamos que Ele cuide de nós. E uma característica que eu achei extraordinária da ovelha, é que ela é um único animal, ou um dos únicos, para mim não errar, que se oferece para o sacrifício. Ela, quando é colocada a espada para cortar, ela já vai direto. Os outros animais, eles lutam contra. Mas a palavra de Deus diz em Samuel, no capítulo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê, pastor Felipe? Porque existe um, que no capítulo 53, no verso 7, do livro de Isaías, que foi como ovelha calada ao matadouro. Ele já passou o sacrifício por mim e por você. E ele primeiro respeitou o processo de ser ovelha, para depois em João 10 ser um bom pastor. Aleluia. E de quem você está falando, pastor Felipe? De Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. E o que Jesus Cristo fala? Que nós se compara com ovelha. Porque Jesus Cristo, ele não admira sacrifício, ele admira obediência. É a obediência que chama a atenção de Jesus. Repare comigo, Pedro ainda não conhecia Jesus. Ele estava passando por uma situação de extrema dificuldade. Ele fez sacrifício a noite inteira tentando pescar, e nada apanhou. Só que a palavra diz, através de uma palavra, ele obedeceu. Joga a rede do lado direito. Sobre a palavra do mestre. Aleluia. Joga a rede do lado direito. Só que aí ele recebeu um monte de bênção. Aqui está o segredo. Inclusive esses dias eu estava assistindo um podcast, comentei com a Bispa Regina e me chamou muita atenção. Porque o pastor falou assim, se Pedro não tivesse nada, estava fácil para ele seguir Jesus. Agora eu quero ver você seguir Jesus com tudo na mão. O que você está querendo dizer, pastor? A obediência é o reflexo de você renunciar.
A obediência é o reflexo da renúncia. Deus está falando aqui para mim e para você: é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça, porque Deus está falando através da minha boca. Se você obedecer e respeitar os meus processos, a palavra que está no verso 6 vai se cumprir. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias. Ei, não importa qual é a situação que você está vivendo, obedeça. Obedeça, porque às vezes você está pensando que o sacrifício é o certo. Deus está falando: não confunda o sacrifício com renúncia. Porque se Pedro tivesse nada, era fácil para ele seguir Jesus. Mas ele renunciou. Ou a obediência é o reflexo da renúncia. Quer ganhar crédito com Deus? Renuncia. Quer ganhar crédito com o Rei da Glória? Renuncia. Porque através da renúncia você está obedecendo. Deus está falando: para ter sacrifício tem que ter derramamento de sangue. E o meu sangue eu já derramei por mim e por você. Jesus Cristo de Nazaré já fez o sacrifício. Agora só basta nós agirmos como ovelha e deixarmos ser cuidado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ovelha é inteligente, mas também é distraída. Ela necessita de um pastor, e o pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. No capítulo 7 de Apocalipse, e no verso 16 e 17 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma angústia cairá sobre vós, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, porque ele é o pastor, lhes servirá de guia, porque ele vai te dar a direção para as fontes das águas das vidas. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus está falando: deixe ser cuidado, deixe seu cuidado, porque eu quero te guiar, eu quero te pastorear, mas para me cuidar, eu quero que você seja cuidado, e faça como ovelha, seja espontânea, seja obediente, se entregue ao sacrifício de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: a ovelha conhece a voz do pastor, e o pastor conhece a voz da ovelha. Eu quero te dizer que o Senhor conhece a tua voz. Você pode até achar que a sua voz mudou, mas Ele conhece. E a ovelha também conhece a voz do bom pastor. Então, se você entende que o bom pastor está falando com você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar nessa tarde, para que o Senhor venha te dar graça para você entender o seu processo. E falar: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo nada, eu não sei o que eu fiz para o Senhor, que está dando tudo errado. Às vezes nós começamos a questionar e dizer: Senhor, fala para mim aonde é que eu estou errando, que eu vou consertar, porque eu preciso da tua mão. E o Senhor nessa tarde está dizendo: apenas se entregue, apenas obedeça como ovelha, porque eu vou revirar e virar o cativeiro. Quero orar com você.